Gente, como eu disse para vocês, a luta contra a insanidade não é uma coisa abstrata, não. Nos Estados Unidos, nós temos ali uma referência para o mundo inteiro da extrema-direita, e essa referência se calca no preconceito, na mentira, no pânico, no terror, enfim, na discriminação, no racismo. Essa fala aqui que eu já coloquei para vocês alguns trechos, ela contém depois no final uma fala extremamente racista em relação aos chineses, aos povos orientais. Mas eu não vou colocar isso agora não, eu quero colocar aqui um preconceito, uma mentira em relação aos sul-americanos. E qual é o maior país da América do Sul? Nós, né? O segundo, a Argentina. Segundo o psicopata que está disputando eleições nos Estados Unidos e que, se tudo correr bem, né, ele se transformará numa pessoa fora do páreo antes desse processo, ele disse o seguinte aqui, vou acompanhar esse trecho aqui. Eu acho que dá para ver aqui, né? Olha só, um homem que dirige uma instituição para doentes mentais na América do Sul. A América do Sul é o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Que país que você já ouviu que aconteceu esse tipo de história? Fechar-se manicômios com milhões e milhões de doentes mentais para mandarem para os Estados Unidos. É isso que ele está dizendo, né? Porque ele fala que são 15 ou 16 milhões, né, de estrangeiros que chegaram até os Estados Unidos com esse tipo de característica. Aí ele pega um suposto fato de um cara que estava lendo o jornal, né, que estava numa clínica para doentes psiquiátricos, doentes mentais, e ele fala, olha, mas agora estou nessa instituição para doentes mentais e nessa instituição, né, que trabalhava com meus pacientes, mas agora não temos nenhum paciente. Foram todos levados para os Estados Unidos. Então, o Brasil mandou milhões e milhões de pessoas para os Estados Unidos com problemas mentais. Então, mas, gente, milhões e milhões de pessoas acreditam nisso lá e os bolsonaristas aqui no Brasil, certamente eles vão acreditar nisso aí também, né? Aliás, eles acreditam, né? Mesmo sendo eles brasileiros e vítimas também desse discurso preconceituoso, né? Mentiroso desse psicopata aqui. Aí ele fala que os veteranos dos Estados Unidos, né? Eu separei esses trechos aqui, tá, gente? Porque eu não tinha comentado ontem com muita ênfase. Aí ele vai falar aqui do perfil, né? De uma maneira mais dramática, né? Pessoas vêm do manicômio do mundo inteiro, tal, instituição para doentes mentais, enfim. Bom, aí ele fala aqui do Hannibal Lecter, né, que é o personagem, ontem eu comentei com vocês, e que muita gente não sabe o que é. É do personagem do Anthony Hopkins, né, que era um médico psiquiatra canibal. Aqui no Brasil, quando o Paulo Guedes começou a tratar o povo brasileiro da forma como ele estava tratado, o Amarildo fez o chargista Amarildo fez essa charge, né? Classificando Paulo Guedes como ele estava em relação aos interesses do povo brasileiro, aos funcionários públicos, aos aposentados, né? Ele chegou a chamar os funcionários públicos de parasitas. A ideologia ela vai se conectando, tá, gente? Quando a gente via esse tipo de comportamento verdadeiramente de um estelionatário, né, que dizia coisas como essa aqui, ó, mais vigorosa, é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo, o custo da energia cai. Então nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata e ao mesmo tempo fazer um botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje. Pois é, o que aconteceu, de fato, o discurso era do estelionatário. E o estelionatário sabe como é que é, né? Ele ilude a pessoa e a pessoa acaba sofrendo um golpe. O que aconteceu? Sob Bolsonaro, preços do diesel e do botijão de gás disparam. Gasolina chegou a recorde de R$ 7,50 no primeiro semestre, mas recuou com corte de impostos. Então, gente, não são lutas aleatórias, não. São lutas que contêm esse mecanismo que eu já abordei aqui com vocês algumas vezes. Há uma total máquina de distração da sociedade de uma maneira geral,
com discursos preconceituosos, xenofobia, ações ou discursos contra imigrantes, contra minorias étnicas. E aqui no Brasil, como a gente não tem esse problema, ou essa questão, né, de uma grande imigração aqui para o nosso país, então a extrema-direita inventa a questão do comunismo, do esquerdismo, do Brasil virar Cuba, virar Venezuela, as pautas comunistas, os milhões de mortos. Então eles ficam jogando essas histórias todas, sem falar nas pautas morais também, né? Nas pautas religiosas, que são misturadas com políticas, tudo para colocar medo numa parcela da população e iludir as pessoas para que elas não percebam os reais problemas concretos que existem na sociedade. Aqui no Brasil, o ano de 2024 será um ano bem diferente. A gente vai discutir coisas concretas, como eu disse para vocês. Essa gente insana, gente, eles vão perder cada vez mais os discursos. Até porque nas pautas econômicas eles não vão ter muito o que combater. Porque o governo Lula é um governo, do ponto de vista de economia, um governo liberal. Um governo que não está atuando contra as privatizações, as que já aconteceram, que não está infringindo regras de mercado, está respeitando o que foi colocado para o Banco Central, está se adequando às políticas econômicas, às macroeconômicas. Então, essa gente não pode criticar sobre esse aspecto o governo Lula. Mas eles tentarão cada vez mais se apegar a essas pautas insanas, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, como uma forma de unificar essas pessoas. O orçamento do ano que vem transformará o governo Lula num governo um tanto ou quanto refém do parlamento. E aí eu tenho chamado a atenção de vocês, muitas vezes aqui no nosso portal, da necessidade do presidente da República, para além de ser um líder com sucesso eleitoral, ser um líder político efetivo, trazendo as pautas principais para serem discutidas pelo povo brasileiro. Porque senão, assim, ele acaba ficando cada vez mais refém. No orçamento do ano seguinte, a tendência é ter-se mais recursos públicos nas mãos dos parlamentares e menos recursos públicos na mão do presidente da República. É aquilo que o Lindbergh falou, né? O Brasil vira um país parlamentarista na marra, né? E o presidente acaba virando a figura acessória. Bom, eu comentei com vocês na abertura do nosso papo, mostrando essa cena que o Trump está com 35 ações que pedem a sua inelegibilidade. As coisas estão indo nessa direção lá. E aqui do lado, né, a insanidade está no poder, né? E tem esse editorial aqui que mostra, que eu já comentei com vocês, do editorial da Folha. Terapia de choque. Por decreto, Milei tenta revirar ordem econômica. Argentina avançando em estratégia arriscada. Que é a mesma estratégia que a direita aqui no Brasil sempre defendeu, só que ela está introduzindo de uma vez só. Olha a pancada aqui, gente. Os planos de saúde aumentaram 40% na Argentina. Como é que faz o cidadão lá para se virar quando está doente e não encontra um hospital público como aqui no Brasil? E os protestos vão se espalhando por todos os cantos da Argentina. Protesto em Córdoba contra o decreto de Milei tem confronto com polícia. Gente, o Milei está andando com 18 seguranças, cada um maior do que o outro, e um esquadrão antibombas. Isso aí dá para a gente ter uma dimensão de que o psicopata lá dos Estados Unidos tem seus filhotes espalhados por outros cantos, né? Temos aqui no Brasil um que se tornou inelegível, e na Argentina tem esse outro que conversa com o espírito do cachorro, né? E está tratando o povo da Argentina de um modo pior do que se trata animais que as pessoas não gostam, que as pessoas querem ver longe, né? É isso que está acontecendo lá. Bom, infelizmente, boa parcela do povo argentino também está tomado por essas teorias conspiratórias, que a universidade é campo de esquerdista e que o comunismo ainda tem esse tipo de história lá. Só não tem muito discurso religioso. Mas as matrizes de deixar a população com medo, aterrorizada, são as mesmas. Gente, mais tarde eu volto aqui porque tem muito assunto. Obrigado você que ficou comigo até agora, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!